Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao vídeo. E no vídeo de hoje eu vou querer tratar um pouquinho sobre o próximo filme de O Senhor dos Anéis, né? Já que a gente está na vibe ali de Terra-média, de fantasia medieval, como eu falei no vídeo dos Cavaleiros dos Sete Reinos. Nesse vídeo aqui eu quero tratar do mais novo filme do universo do Senhor dos Anéis, que é A Caçada por Gollum, The Hunt for Gollum. Bom, pessoal, esse filme aqui, ele foi anunciado em maio de 2025, mais especificamente no dia 5 de maio de 2025, e ele está com previsão de ser lançado em 17 de dezembro de 2027, ou seja, no Natal do ano que vem. É mais ou menos esperado que realmente seja essa a data, porque os filmes de Senhor dos Anéis, né, tanto a trilogia original quanto a trilogia do Hobbit, ambas também produzidas pelo Peter Jackson, elas foram lançadas nesse período. E essa aqui não vai ser diferente. A Caçada por Gollum, ela vai ser produzida também pelo Peter Jackson, contando com a direção do Andy Serkis, que é o próprio ator do Gollum. Além do Gollum, vocês devem saber, né, ele fez outros personagens famosos, como o próprio César de O Planeta dos Macacos, e também já dirigiu alguns filmes, como Venom, se eu não me engano, entre outros. E além do Andy Serkis, do Peter Jackson, o grande Peter Jackson, a gente vai ter também outras pessoas que foram envolvidas nos projetos anteriores da Terra-média nas telonas. Um exemplo disso eu anotei aqui, a Philip Bowens, se eu não me engano, deixa eu ver o nome certinho. Philip Bowens, que coescreveu a trilogia original junto com o Fran Walsh, e também a gente vai ter pessoas mais recentes que participaram ali daquele novo filme, A Guerra dos Rohirrim, que são a Phoebe Gittins e o Art Pappalardo, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Ou seja, acho que a gente pode acreditar já que o filme ele está em boas mãos, né? Só da gente ter as pessoas que produziram a trilogia original, que para mim é uma obra de arte, né? Dispensa de comentários, e a trilogia do Hobbit, que por mais que tenha suas falhas, puta, é um baita filme, não tem nem o que falar. A gente pode esperar um bom filme, sim. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, quando a Philip Bowens ela deu entrevista, depois o ator do Gandalf, né, o Sir Ian McKellen, ele deu entrevista também, ficou meio na dúvida ali se essa caçada pelo Gollum seria um filme só ou se seriam dois, mas a Philip Bowens ela já confirmou que a caçada por Gollum ela será tratada em somente um filme, mas que eles também estão pensando ali em um outro filme no universo do Senhor dos Anéis, mas esse outro filme ainda não tem detalhes, é algo muito embrionário, pelo menos é o que a gente tem informação. E falando, como eu comentei, do Sir Ian McKellen, ele já deu demonstrações, né, através de entrevistas, que ele foi contatado sim para participar de novos projetos de Senhor dos Anéis, um deles A Caçada por Gollum, e que ele teria interesse em voltar à obra sim. Então isso já demonstra pra gente que além da produção, né, parte da produção original das outras trilogias, a gente também vai ter parte das figuras tão emblemáticas que participaram, como o Sir Ian McKellen, o Andy Serkis como Gollum e também, quem sabe, né, o Aragorn ali, o Legolas, entre outras figuras que possam aparecer eventualmente. Bom, beleza, a gente já sabe da produção e tudo mais, mas qual vai ser a história do filme? E esse é um ponto não muito confirmado, né? É algo que os fãs especulam, algumas vertentes, mas de acordo com declarações da própria Philip Bowens e do Peter Jackson, o filme A Caçada por Gollum ele vai se passar entre a trilogia do Hobbit e a nova trilogia e a trilogia clássica do Senhor dos Anéis. Então, ele realmente vai se passar no meio, vai ser como se fosse uma ponte entre esses dois filmes. E o Peter Jackson, assim também como o Guilherme Del Toro, que uma época estava coescrevendo, né, junto com o Peter Jackson, com a Philip Bowens, ele deu uma declaração que não seria só mais um filme, não tem por que eles fazerem só mais um filme, mas que seria algo que agregasse a história. Então eles já demonstraram ali que vai ser uma história que realmente agregue com os personagens sendo trazidos de volta, mas que expanda o universo da Terra-média e traga aquele calorzinho ainda no coração dos fãs, né, de quem já acompanha a série e tudo, os livros como um todo. Beleza, mas indo para a parte da história agora. Bom, como eu disse, né, os fãs especulam, a gente tem algumas vertentes, das mais prováveis para as menos prováveis, mas aqui eu vou tratar da mais provável, que é basicamente, literalmente, a caçada por Gollum. E isso aqui, pessoal, é baseado no livro do Senhor dos Anéis, né, a Sociedade do Anel, baseado nos capítulos A Floresta Negra, se não me engano, a Floresta, não, Sombras do Passado, o capítulo que eu deixei marcado aqui, O Conselho de Elrond, e também no apêndice do livro que tem algumas informações
que provavelmente serão utilizadas para produzir o próximo filme. Bom, pessoal, e como que é a história, né? Após o Bilbo retornar ao Condado, né, 2 anos depois do Bilbo retornar ao Condado, depois de toda a aventura que é tratada ali no Hobbit, o Gollum ele sai das Misty Mountains, ou seja, das Montanhas Sombrias, atrás do novo portador de um anel, né, o inimigo agora do Gollum. E ele deixa as Montanhas Sombrias e ele acaba passando primeiramente para o Mirkwood, a Floresta das Trevas, onde ele acaba aterrorizando ali alguns moradores locais, alguns lenhadores. E depois disso ele parte para os vales de Dale, depois voltando, onde ele acaba sendo caçado pelos Elfos da Floresta. Depois disso, o Gollum acaba fugindo e ele acaba indo para Mordor, se dirigindo ao sul para Mordor. Entretanto, ali o Gollum ele encontra a Laracna, né, aquela grande aranha, e encontrando a Laracna, ele é interrogado, ele é pego e interrogado novamente agora pelos servos de Sauron, mas Sauron acaba liberando o Gollum para que ele possa ir atrás e encontrar agora o portador do novo anel, ou seja, o Sauron sabe que do um anel, na verdade, né? O Sauron agora sabe onde se encontra um anel que se encontra no condado. E aí depois disso, o Gollum ele é capturado novamente, agora por Aragorn, com a ajuda de Gandalf, né? E isso é tratado justamente, né, nesse capítulo aqui que eu mostrei para vocês, o conselho de Elrond. É onde a gente realmente descobre isso, onde o Gandalf acaba comentando sobre isso. E ele é interrogado novamente, agora de uma maneira mais agressiva, digamos assim. E o Gollum ele é colocado sob os cuidados dos Elfos da Floresta. Porém, novamente, o Sauron agora lança um ataque contra os Elfos da Floresta, né? E com isso, o Gollum acaba escapando e ele se dirige para Moria, né? As Minas de Moria. Porém, o Gollum ele não consegue adentrar as Minas de Moria, né? Por dentro, através das portas de Durin. Então, ele acaba vagando ali pelas redondezas, esperando a Sociedade do Anel chegar. E, bom, pessoal, essa é basicamente a primeira vertente, né, o mais provável, o que seria justamente a caçada por Gollum, e como o Peter Jackson e a Philip Bowens comentaram, seria realmente algo que está ali bem no meio, né, uma ponte entre a a trilogia do Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis nas telonas. E porque eu acho que realmente faz sentido ser isso, né? Justamente porque, é o nome do filme, né? E dois, porque é algo que consegue linkar justamente ambas as trilogias. Então a gente tem a parte do Bilbo, né? A questão do Gollum ir atrás do portador do Anel, mas também consegue linkar com o próximo filme, mostrando ali como que o Sauron ele descobriu quem era agora que estava com o Anel, né? No caso, uma pessoa no condado, e toda ali a intriga e a busca por um anel antes mesmo dos acontecimentos da Sociedade do Anel e da trilogia original. Tem outras vertentes também, outras ideias que os fãs especulam que possam ser abordadas no filme. Eu acho que talvez outras questões elas podem ser abordadas justamente porque essa parte que eu comentei para vocês é algo muito sucinto. Como eu comentei, ele é baseado nos 2 capítulos, né, da Sociedade do Anel e também no apêndice, ou seja, é uma história um pouco curta para ser abordada num filme como um todo. E segundo declarações do próprio Peter Jackson, eles pretendem expandir, né, mostrar lugares da Terra-média que ainda não foram abordados nos filmes. Então é possível que eles utilizem de novas histórias ou de trechos mesmo de outros livros, né, do Tolkien, talvez o Silmarillion, quem sabe, como realmente eu digo, não como parte da história, mas também como um embasamento para eles construírem algo para além daquilo que eles já possuem. Algumas pessoas especulam que possa se tratar também sobre a questão do Sauron ele reerguendo as suas forças em Mordor e talvez abordar o Gollum a partir disso, né? Como eu disse, a parte que ele foi interrogado, mas voltando um pouco mais para o Sauron, acho que talvez possa ser mostrado isso, mas duvido que seja o enfoque principal do filme. O Jackson também comentou que esse filme ele não vai ser um grande épico com batalhas e tudo mais, aquilo que a gente estava acostumado no Senhor dos Anéis, vai ser algo um pouco mais contido, como eu disse, é um filme só, mas que com certeza tem material mais do que suficiente para se mostrar uma boa história, com personagens sensacionais, atores incríveis, produção exuberante e pessoal, para pensar, cara, desde quando saiu a Sociedade do Anel, né, a trilogia original ali, é difícil você pensar em algo tão bem feito cinematograficamente, em termos de produção, de roteiro, de encantamento da obra como um todo. E
E eu acho que com esse filme aqui não vai ser diferente. Está em boas mãos, acredito eu, e tem tudo para ser um grande filme. E como eu disse também, outro filme também está aí para ser planejado, mas vamos primeiro pensar na Caçada por Gollum. E eu acho, como eu disse, tem mais do que tudo para ser um ótimo filme. Bom, pessoal, esse vídeo aqui era um pouquinho sobre isso. Eu queria trazer só um apanhado geral aqui do que eu espero, né, da Caçada por Gollum. Se vocês não leram O Senhor dos Anéis, O Hobbit, pessoal, tem tempo, o filme chega só em dezembro do ano que vem. É o esperado, né? E, cara, pessoal, isso aqui é a fonte, né, da fantasia. O Tolkien, ele é o pai da fantasia moderna, eu acho. E sensacional, isso aqui é sensacional. Não se assustem pelo tamanho, pessoal. O livro você vai lendo, cara, não pense em página, tem que ler tantas páginas por dia. Vai lendo, cara, é muito gostoso isso daqui. Vocês vão ler facilmente, facilmente. Começaria pelo Hobbit, é uma história um pouco mais lúdica, né? O Tolkien ele começou escrevendo ali para os filhos dele, e depois você vai adentrando na cabeça. Aí eu tô tentando ler o Silmarillion, que é um pouco mais complexo. Mas, pessoal, comece, é muito bom, muito, muito bom. É sensacional. Bom, pessoal, era isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, novamente, pessoal, deixa um comentário aqui do que você achou sobre o vídeo. Deixa o like. E aí, quem sabe, eu volto para próximos vídeos. Não sei quando, mas voltarei. É isso, pessoal. Muito obrigado e valeu!